Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira, meus irmãos. Este nosso momento aqui de encontro diário para refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo é um momento de muita alegria, meus irmãos, pois é um momento que nós nos reunimos com o coração aberto para aprender, com o coração aberto para acolher as sementes de Jesus e também os doces ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um momento de muita alegria, meus irmãos, um momento de muita paz e de muita serenidade. Por isso, nós também convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco. Porque com Jesus, meus irmãos, nós conseguimos tornar a terra da nossa alma fértil para os ensinamentos de Deus. Com Jesus, meus irmãos, nós enfrentamos tudo. Com Cristo, o nosso fardo, ele se torna um pouquinho mais leve. Com Jesus, a nossa fé, ela se mantém sempre acesa. Então a gente sempre convida o Cristo para estar presente aqui conosco em todas as nossas reflexões. Meus irmãos, espero que todos nós que estejamos aqui estejamos bem, que tenhamos um dia de muita paz e que, se tiver desafios ao longo do nosso dia, que possamos ter força em Jesus para enfrentá-los. Mas, meus irmãos, hoje, nessa sexta-feira, vou convidar todos nós para refletirmos um pouco mais aqui sobre cobranças e exigências. Meus irmãos, na jornada da vida é muito comum nós sofrermos aí, nos depararmos com muitas exigências exteriores. Ou seja, ao longo da nossa jornada aqui, nessa reencarnação, é comum nós nos depararmos ou recebermos muita cobrança, muita exigência exterior. Só que são cobranças e exigências que não são pautadas num bem maior, que não são pautadas em um conselho edificante. Sabe por quê, meus irmãos? Tem uma grande diferença aí daqueles irmãos que destinam a nós conselhos sábios, conselhos para nos ajudar na nossa jornada. Na nossa vida, nós nos encontramos aí, também nos reencontramos com muitos irmãos que nos mostram um caminho do bem, que nos convidam para trilhar um caminho melhor, um caminho que vai ser melhor para a gente, mais saudável, não é mesmo? Então, vejamos que podemos nos deparar com esses conselhos sábios, com irmãos que nos mostram um caminho melhor para a nossa vida, que muitas vezes observam que a gente está desviando um pouquinho, estamos tendo uma conduta ali que não é muito proveitosa e eles chegam até nós, conversam muito delicadamente, muito respeitosamente, nos mostrando um caminho melhor. Então, há irmãos que passam por nós em nossa jornada que nos concedem aí grandes conselhos, nos mostram caminhos. Mas há também irmãos que podemos nos deparar na jornada da vida que vêm carregados aí de muitas exigências e cobranças, que é diferente desse primeiro exemplo que eu dei. Exemplo de mostrar um caminho, de nos mostrar uma conduta um pouquinho melhor, um conselho sábio, digamos assim, principalmente pautado em Jesus, pautado no bem maior. Então, mas, em contrapartida, há outros irmãos que vêm com cobranças, com exigências muito rígidas. Não são conselhos, são exigências. Não é mostrado um caminho melhor, na verdade é uma cobrança que tem que ser feita daquela forma, uma cobrança muito inflexível. E geralmente essas cobranças e essas exigências que podem chegar até nós, elas chegam mais ou menos com a seguinte roupagem ou com as seguintes palavras, digamos assim: olha, tem que ser feito desse modo, faça assim, faça somente dessa forma, porque tem que seguir este caminho que eu estou escolhendo para você, porque você tem que optar por isso,
por exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Você tem que ser assim, você tem que agir dessa forma, você tem que escolher isso. Percebem a diferença, meus irmãos? Exigências e cobranças determinando o que temos que fazer, o que temos que escolher, como temos que agir de uma forma muito rígida e muito inflexível. E muitas vezes da forma como esse irmão deseja e não como nós desejamos. É diferente, muito diferente de um irmão que chega para nós com um conselho sábio e diz assim: olha, tem um caminho melhor por ali. O que acha de ter um pouquinho mais de paciência? O que você acha de ter um pouquinho mais de compreensão para essas situações? Olha só, vou te mostrar um novo olhar sobre isso que você está passando, mas fica a sua escolha. Seguir ou não esse caminho. Olha a diferença, um irmão que fala assim com a gente, com um conselho sábio, sabe aquele conselho edificante que a gente fica até reflexivo pensando, nossa, olha esse caminho que ele está me mostrando. Nossa, hoje ele me falou sobre paciência, acho que eu posso ter mais paciência mesmo dentro do meu coração, ter um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de fé. Foi um conselho. Diferente se esse irmão chegasse e falasse assim, porque você tem que fazer isso, porque tem que ser dessa forma, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, você tem que fazer isso e aquilo. É diferente, não é? Essas exigências e cobranças. E o nosso querido irmão espiritual Emmanuel, o grande Emmanuel, meus irmãos, ele irá trazer para nós umas ponderações e considerações sobre esse nosso tema de hoje. E Emmanuel ele vai ser muito certeiro nas palavras dele, como um grande conselho aí para todos nós, esclarecimento, porque Emmanuel ele vai pontuar o seguinte: muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Meus irmãos, eu encerro por aqui essas palavras de Emmanuel para somar ainda mais para a nossa reflexão de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, para todos nós refletirmos aqui. Olha o que Emmanuel diz: muitos irmãos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, ou desejam que a gente assuma responsabilidades diferentes do que a gente deseja para a nossa caminhada, ou até mesmo exigem que olhemos a vida através dos olhos deles. E meus irmãos, Emmanuel coloca assim pra gente: todavia, não podemos nos esquecer que cada um de nós é um mundo por si. Ou seja, meus amados irmãos, a gente pode dividir um mesmo núcleo familiar muitas vezes, podemos dividir o mesmo grupo, o mesmo meio social, podemos dividir assuntos em comum, gostos, tendências, mas cada um de nós tem suas individualidades. Cada um de nós, meus irmãos, tem o seu delineamento reencarnatório particular. Tem os seus deveres, tem os seus compromissos. Então, em um mesmo núcleo familiar, pode-se encontrar ali pessoas com profissões extremamente diferentes. Ou seja, no mesmo núcleo familiar, cada uma pode vir a escolher um caminho profissional para a sua vida. E eu digo isso porque ainda nos dias atuais, meus irmãos, é comum. É muito comum. Muitos irmãos não respeitarem essa decisão particular, sobretudo eu digo aqui dos filhos, de escolherem o seu caminho profissional. Desde cedo já querem determinar que faça isso, que faça aquilo, que seja nesse tempo, que seja dessa forma a carreira profissional. E muitas vezes aquele filho, ele veio para cumprir um outro dever, um outro compromisso, às vezes em uma profissão muito diferente.
O delineamento reencarnatório dele é diferente do delineamento reencarnatório dos pais. E muitas vezes é comum ainda na Terra, pais de coração inflexível, meus irmãos, querendo determinar que o filho seja assim, que ele faça aquilo. Como eu disse, há uma grande diferença em destinar um conselho sábio, mostrar um caminho, mostrar as opções, mas decidir pelo outro, obrigar o outro, meus irmãos, é retirar o direito dele do livre-arbítrio, retirar dele a escolha para a jornada da vida dele. Eu dei o exemplo aqui da profissão só para a gente entender, meus irmãos, porque é algo muito comum ainda nos dias atuais. Então vejamos que numa mesma família, além de cada um pode escolher isso, a carreira profissional, como que ele deseja seguir sua vida, também pode acontecer de um mesmo núcleo familiar ter irmãos com religiões ou doutrinas diferentes. Ou seja, haverá irmãos que irão optar por uma caminhada numa religião porque o coração simpatiza mais com aquela crença, diferente de outros. Então também temos que ter o respeito quanto a isso. Não tem como impormos a fé, obrigar o outro a aceitar a nossa crença. Allan Kardec fala muito disso no Evangelho segundo o Espiritismo para nós. Então lembra que eu disse aqui? Às vezes tem muita cobrança, muita exigência, porque tem que seguir isso, tem que fazer aquilo, porque se eu tenho essa fé, você tem que ter essa fé também. E nem sempre, meus irmãos. Nós podemos mostrar o caminho para aquela fé. Podemos mostrar os ensinos do Cristo. Podemos ser exemplo dentro do nosso lar, da nossa crença, dos ensinos de Jesus, mas não podemos obrigar e exigir que o outro ele tenha essa fé ou que ele aceite isso. Meus irmãos, como eu disse, cada um tem um delineamento reencarnatório. Cada um de nós tem o seu delineamento da reencarnação. Então, muitas vezes os nossos caminhos aqui vão ser diferentes quanto às nossas escolhas. É muito importante nós compreendermos isso, meus irmãos, para aurir em nosso coração o respeito, a compreensão e um olhar diferente sobre as escolhas do próximo. Gosto sempre de lembrar de Jesus, meus irmãos, porque o Cristo, ele tem ensinamento para todos os momentos da nossa vida. Mas se lembrarmos de Jesus, no núcleo familiar dele, encarnado aqui na Terra, o núcleo familiar terreno de Jesus, enquanto ele esteve aqui conosco na vida na Terra, se lembrarmos os irmãos de Jesus, meus irmãos, a maioria ali não seguia Jesus. Não seguia os ensinamentos do Cristo. Irmãos de Jesus aqui na Terra, na família sanguínea do Cristo, onde o Cristo reencarnou, onde o Cristo encarnou, não seguiam o Jesus, mas Jesus mostrava os caminhos, falava as palavras divinas, mas em nenhum momento nós notamos o Cristo obrigando os irmãos dele a segui-lo, a acolher a fé dele. Não, Jesus tinha paciência. Jesus mostrava o caminho e tinha paciência que cada um iria fazer a sua escolha no seu tempo. Cada um tinha o direito de escolher que caminho tomar para a sua vida. Mas Jesus fazia a parte dele, mostrava os caminhos. Então vamos ter Jesus como exemplo, meus irmãos. Realizar cobranças e exigências, meus irmãos, muito inflexíveis, destinando isso ao próximo, apenas nos afasta de construir uma relação, meus irmãos, mais respeitosa, uma relação mais compreensiva e amorosa. Meus irmãos, é tão bonito notarmos a individualidade, os gostos particulares de cada um, e aqui eu estou dizendo de coisas edificantes. É tão bonito nós vermos cada um de nós trazendo tendências boas, trazendo gostos edificantes da jornada particular nossa, de tantas existências. E quando a gente reencarna no núcleo familiar, cada um vai trazer essas experiências particulares. Então é importante a gente respeitar isso,
respeitar que cada um tem o seu delineamento reencarnatório, os seus deveres, e muitas vezes o compromisso de um filho vai ser diferente do compromisso de um pai, de uma mãe dentro de uma reencarnação. O dever entre irmãos de sangue, cada um vai ter o seu na reencarnação. É importante nós termos essa consciência, lembrando desse ensino do Cristo, tão sutil, de Jesus sempre respeitar as decisões ali dos parentes de sangue dele, que teve com ele aqui na terra, e também lembrarmos das palavras de Emmanuel, solicitando para todos nós compreensão. Olha, meus irmãos, conselho edificante, conselho sábio, conselho pautado nos ensinamentos do alto é sempre proveitoso nós destinarmos, e é uma grande caridade também. Agora, exigência e cobrança inflexível apenas nos afasta, gera revolta, às vezes gera raiva daqueles que nós viemos para aprender a amar. Então lembremos desse ensinamento de hoje, que possamos levar ele em nosso coração. Espero que da melhor forma possível, meus irmãos, eu possa ter explicado um pouquinho, refletido aqui com cada um sobre esse tema, que a gente possa levar para a nossa jornada de vida, para ter um olhar mais compreensivo do próximo. Bom, meus irmãos, vou convidar para a gente encerrar, só para a gente se lembrar que essa nossa reflexão, ela foi inspirada lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. E também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, agradecemos a cada coração que partilhou desse momento aqui conosco, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, e que assim seja.